Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. Esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito ajudam as pessoas necessitadas. Ajude você também. E ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Responder as perguntas da semana, sessão de número 177. 5 perguntinhas bem interessantes, algumas técnicas que a gente vai passar aqui de uma forma bem simples para todos entenderem. Fique até o final deste vídeo que tá muito bacana essa sessão também. A primeira pergunta encaminhada pela Flávia, ela é de Goiás. Ela pediu para mim falar um pouquinho sobre a farinha de peixe como adubo, né? Porque ela viu esse produto, né? E me pergunta se isso poderia ser bom para as plantas. Flávia, eu usei muito a farinha de peixe, né? Quando a gente começou a fazer, trabalhar com a produção de bocashi, tá certo? Olha, a grande, digamos assim, componente da farinha de peixe é o osso de peixe, né? Então, na verdade, ela é basicamente cálcio, tá? Ela tem sim outros elementos também, mas basicamente é o cálcio, tá certo? Então, eu não vejo o porquê você utilizar farinha de peixe, né? Porque eu vi alguns preços e eu achei relativamente elevado, né? Aqui nesse canal. Eu vou deixar aqui no izinho, né? São vários tipos de adubos alternativos, né? Naturais, orgânicos, né? Químicos. A gente aqui comenta de todos, tá certo? Se você puder assistir, eu acho que você vai entender melhor, tá, sobre esses materiais, tá certo? Obrigado pela sua pergunta. Segunda pergunta, encaminhado pelo Sérgio, ele é de Tocantins, né? Ele me pergunta qual seria um pulverizador interessante para ele ter para pulverizar as plantas em casa, né? Olha, na verdade, você pode utilizar somente aquele bico de pulverização, né? Tá? Que vem, por exemplo, com os produtos, tá? Para lavar a janela, por exemplo, lavar os vidros, né? Agora, lave bem para você utilizar, tá certo? Mas eu tenho indicado, tá? Aquelas que você consegue manter uma pressão, tá? Dentro do frasco, ok? Por quê? Porque você pode utilizar digamos assim, esse pulverização com a pressão para fazer uma limpeza, né? Principalmente aí eu comento muito dos ácaros, né? Você pode derrubar os ácaros das folhas, tá? Somente utilizando, por exemplo, esse tipo de pulverizador, tá? Eu acho bem interessante. Bom, eu vou deixar aqui no descritivo, tá, o pulverizador que eu tenho utilizado, né, e que tem dado muito resultado nos experimentos que a gente usa, porque a gente tem muito problema de ácaro aqui também, tá certo? Se você puder, tá, entre aqui, clique aqui no descritivo e lá você vai encontrar esses produtos, tá certo? Obrigado pela pergunta. A terceira pergunta encaminhada pela Cássia, tá? Ela é do Rio Grande do Sul, tá? Ela me pergunta se o sabão de pó ela tem um poder de inseticida. Olha, Cássia, tem sim, tá? Dependendo do produto, né? Eu não sei qual você já testou, né? Ela tem um poder bem efetivo, tá certo? Agora, eu sempre comento, né? Para você não exagerar, principalmente na dose e nas aplicações, porque o sabão normalmente ela retira aquela camada, né, de cera das folhas, né? E essa retirada pode prejudicar, tá, as plantas após, né, o controle, digamos assim, das pragas que você efetivamente controlou, tá certo? Então,
tem que tomar cuidado com relação a isso, tá? Eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre isso, tá? Eu vou deixar aqui no izinho outros vídeos que eu falo sobre essa questão. Se você puder assistir, seria bem interessante. Obrigado pela pergunta. Bom, vou aproveitar um pouquinho do seu tempo para a gente falar sobre o livro que a gente lançou sobre substrato. Há pessoas que trabalham com plantas ou mesmo cultivam por lazer. É um livro para entender o que é o substrato, como deveria ser o substrato. É um dos livros mais completos que pelo menos a gente conhece. Foram 10 anos de trabalho em cima desse livro, ok? Várias fotos, tá? Várias ilustrações. Eu acredito que vai ajudar a todos. A quarta pergunta, encaminhada pela Cassiana, ela é do Mato Grosso, tá? Ela diz que foi comprar fungicidas, né? Que estava tendo manchas, manchas brancas. Ela assistiu um vídeo sobre oídio, né? Mancha branca nas plantas. E ela foi comprar produtos, né? Um fungicida específico para o oídio. E ela disse que não conseguiu comprar. Bom, é o seguinte, né? Esses produtos, né, fungicidas, bactericidas, inseticidas, tá? Um pouco mais específicos da linha agrícola, você não vai conseguir comprar sem uma recomendação, tá? Então a gente tem que estar aqui falando sobre isso até para a segurança das pessoas, né? Que, digamos assim, não é da área, tá? Vocês utilizarem alternativas, tá? Não vá comprar, né, produtos, né, que de repente até solucionar seu problema, mas pode causar problemas aí de intoxicações e outros problemas mais, tá certo? Então, a gente sempre aqui comenta dos produtos, digamos assim, um pouco mais alternativos, tá certo? Ok? Mas se você puder assistir outros vídeos que eu comento aqui, tá? Seria bem interessante, tá certo? Obrigado pela pergunta. Pergunta encaminhada pela Regina Esteli. Ela é de Minas Gerais, né? Ela me pergunta qual é o local, assim, bem distante, bem diferente que eu gostaria de conhecer, né? Olha, Regina, eu tenho um sonho de conhecer, por exemplo, a Antártida, né? Nessa localidade só praticamente entra os pesquisadores, né? E efetivamente eu até pensei em fazer, estudar alguma coisa com relação a essa região, mas como ela é uma região extremamente gelada, né? Para quem pesquisa plantas não daria tanto certo, né? Mas enfim, eu gostaria de conhecer lá, né? Mesmo que não fosse fazer uma pesquisa, eu gostaria de conhecer, né? Essa região, né? Enquanto existe, né? Enfim, mas existem outros lugares também que eu gostaria de conhecer bastante, né? Tá? Mas enfim, esse seria talvez em termos de distância, em termos de dificuldade que eu gostaria de conhecer. Bom, pessoal, foram 5 perguntas bem interessantes, né? Algumas técnicas, né? Que a gente passa aqui em vídeo, em respostas curtas, porque a gente não tem muito tempo aqui, né? Então, mas eu tenho vários vídeos relacionados na íntegra, tá? Em playlist, se vocês puderem assistir, seria bem interessante. E como aqui, né, todos falaram da região, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma sugestão, encaminhem, né, a localidade de onde você esteja, tá certo? Isso ajuda bastante a gente aqui, tá? Se vocês gostaram do vídeo, clique no joinha, compartilhe o vídeo, tá? E principalmente inscreva-se no canal, isso ajuda demais aqui o nosso trabalho, até mesmo para o YouTube entender que a gente está passando informações relevantes, né, interessantes aí para o pessoal, tá certo? Eu conto com vocês. Como em todos os vídeos, né, a gente dedica o vídeo para uma instituição de caridade e hoje nós estamos dedicando o vídeo para o Lar Toca de Assis, tá? Eles acolhem muitas pessoas necessitadas que estão na rua, tá? Dando abrigo, alimento, vestuário e muito mais. Ajude
com o que você puder, tá? Não precisa ser recurso, tá certo? Eu vou deixar aqui, tá? E também no descritivo o endereço, né, e o telefone para que vocês entrem em contato com eles, tá certo? Ajude mesmo, tá certo? E peço ajuda também ao nosso canal. Clique no joinha, tá? Inscreva-se e principalmente, tá? Compartilhe esse vídeo. E tudo isso vai ajudar o nosso trabalho aqui, principalmente a gente continuar, né, passando informações relevantes, principalmente com relação a essa parte, né, de cultivo de plantas em vaso, ok? Eu conto com vocês e até o próximo vídeo.